Olá, você já verificou em que ponto do seu mapa cai a conjunção de Saturno e de Plutão que está vigente no céu? Pois é, essa conjunção é um tanto quanto complexa, ela é importante porque ela mexe com instâncias, várias instâncias importantes em todo o planeta, mas quando mexe com algumas situações individuais, elas vão se apresentar dentro do assunto de cada casa, ou seja, em que ponto do mapa, em que casa do mapa que essa conjunção Saturno-Plutão cai para você. Tá? E essa conjunção ocorre a cada aproximadamente 36 anos. Você vai ver que ela é sempre, na verdade não só a conjunção, mas todos os contatos Saturno-Plutão, eles são um bocado complicados. Eles coincidem com crises econômicas, né, com empobrecimento de grandes contingentes populacionais, com quedas de sistemas organizacionais, muitas vezes como nas oposições, que também são um contato Saturno-Plutão, nós tivemos aquele problema seríssimo que foi o 11 de setembro, uma oposição Saturno-Plutão em Virgem e Sagitário. Em 1964, uma outra oposição Saturno-Plutão. Em 1930 até 31, novamente um contato, uma outra oposição Saturno-Plutão. Isso atingiu pessoas, né, muitas pessoas em nível individual, mas a partir de um grande processo coletivo, de uma grande coisa, às vezes de um evento ou de uma sucessão de eventos. Então como é que isso pode te atingir no seu mapa individual? Isso vai te atingir, por exemplo, se Saturno e Plutão estiverem mexendo caindo, essa conjunção ocorre dentro da sua primeira casa, isso vai mexer com a sua forma de iniciar as coisas, com a sua identidade, com a autoimagem que você tem. Se cai na casa 2, vai mexer com as suas finanças, com o modo como você consome, com o usufruto de objetos, de bens móveis que você tem. Pode ser que você tenha que ceder alguma coisa. Muitas vezes na casa 1, que eu já mencionei, também você pode ter que fazer algum tratamento médico, alguma cirurgia. Não vai ser surpresa se tiver alguma dor em joelho, região lombar, fica com aquela tensão aqui forte na região cervical. Voltando ali para a casa 2, esses gastos podem acontecer, você pode fazer investimentos, precisa ter cuidado com investimentos que você vai fazer, investimentos em bolsa e coisas do tipo, mas sobretudo compras, investimentos em equipamentos. Na terceira casa você pode ter essa conjunção ocorrendo nas suas relações com irmãos, com as localidades próximas, como é que você lida com vizinhos, às vezes é crise com vizinhos, às vezes é uma obra na vizinhança que atrasa um pouco, fica com dificuldade no trânsito para sair de perto de casa, às vezes é uma questão ali condominal, né, um problema de condomínio, seus irmãos podem estar precisando de alguma ajuda, podem passar por questões voltadas ao emprego deles, a problemas no emprego, a problemas de casamento, coisas do tipo, precisam fazer um tratamento de saúde. Na casa 4 pode atingir familiares, sobretudo a figura paterna, os imóveis, tem que ver a saúde do pai, a saúde de outros familiares, familiares mais idosos, né, quem na família tem mais idade, os imóveis, as questões imobiliárias. Não vai ser surpresa também se você tiver que administrar assuntos imobiliários da família, caso sua família possua algum bem além da sua própria casa. Na quinta casa, a conjunção atinge seus filhos e o seu processo criativo, seus divertimentos. Você vai trabalhar um pouquinho mais, provavelmente vai ter que sistematizar as formas que você usa ou usava para se divertir e talvez transformar aquilo ali em alguma coisa útil, mais produtiva, alguma coisa que possa te remunerar, te garantir para o futuro. Você vai ficar até meio compulsivo para deixar algum legado, fica preocupado em não perder tempo para deixar alguma coisa importante para o mundo. Nos filhos é bom tomar um certo cuidado preventivo com a saúde, fazer exames médicos preventivos, dá para contornar muita coisa. O comportamento dos filhos também fica meio complicado, às vezes é um processo depressivo que os filhos podem enfrentar durante essa fase. Na sexta casa, nós temos a conjunção mexendo com as suas relações com
os colaboradores, os subalternos, as pessoas com quem você trabalha no dia a dia e com a sua saúde. Vale a pena você fazer, como lá na Casa 1, fazer uma revisãozinha na saúde, ver se você não está sobrecarregado. Lá na Casa 1 também você fica sobrecarregado, né? Você pode estar carregando um piano que não é seu. E na sexta casa, essa sobrecarga pode vir pela falta de colaboradores, né? Pelas férias de algum colega, aposentadoria de outro, doença de outro. Isso pode acarretar alguma ocupação a mais. Tá? Na sétima casa, a crise vem nos relacionamentos, casamentos, contratos, pactos, tudo aquilo que é compromissado pode ser atingido por essa conjunção. Não raro, relações que não estão muito 100% podem ter um problema um pouquinho mais sério, algumas separações ocorrem, alguns litígios podem ser abertos, não necessariamente por causa de separação, mas litígios em geral. A gente começa a ver o desencadear de ações de conflito, os oponentes, aqueles que são declaradamente oponentes, podem passar a assumir uma atitude um pouco mais persecutória, né? Ficam mais evidentes, ficam claras as oponências. E alguns contratos podem não vingar, é preciso fazer uma revisão, muitas vezes, em textos de contratos, em acordos que foram feitos previamente. Muitas vezes as coisas encerram ali, né? Na oitava casa, é preciso verificar se não é necessário fazer algum tipo de cirurgia, fazer alguma reformulação geral no comportamento. Talvez você esteja literalmente passando por um processo iniciático, quem sabe, pertencendo a alguma organização fraternal. Mas de qualquer jeito é uma morte e renascimento, é uma purgação grande que você vai passar. Seus parceiros e cônjuges podem estar vivendo mudanças dramáticas de modo de adquirir recursos, com recursos financeiros. Às vezes você tem que tapar um buraco, né, nos gastos de parceiros e cônjuges. Esse Saturno e Plutão na oitava casa também podem fazer com que você tenha que gerenciar recursos de pessoas já falecidas, heranças, mexer com inventários. Às vezes tem atrasos nos inventários, que aliás, pelo menos no Brasil isso é bastante complexo, né? Demora muito tempo. Na nona casa, há uma reformulação geral nos sistemas de norteamento filosófico, no sistema de crenças, na forma como você encara o mundo, como é que você explica o mundo para você mesmo, seja religiosamente, seja filosoficamente, mas de qualquer jeito há uma alteração nisso. Em ambientes universitários, acadêmicos, você pode estar vivendo todas as crises do seu tempo focalizadas ali. Em ambientes religiosos, pode estar havendo crises, conflitos ideológicos dentro dos templos e locais de culto religioso. Nas viagens longas, muitas vezes as pessoas vão viajar para trabalhar e para resolver grandes crises que eventualmente uma empresa possa pedir para um funcionário resolver longe, em locais distantes. Mas também é preciso evitar locais que sejam reconhecidamente arriscados quando essa conjunção cai na nona casa do mapa de uma pessoa. Tá? Na décima casa, você pode estar literalmente mudando de profissão, se reorientando vocacionalmente, assumindo responsabilidades enormes, acreditando que talvez não esteja preparado para aquilo, mas não vai ter muita saída. É melhor aceitar do que ruir de uma vez. E, por outro lado, você pode estar finalmente se libertando do jugo de uma responsabilidade ou de um rótulo que nunca lhe coube exatamente. Então, encerrar uma fase crítica da vida nessa área. Na casa 11, algumas crises com grupos, associações, clubes, sindicatos, fraternidades, entre amigos. O grupo do Biriba das quintas-feiras, por exemplo, pode sofrer um pouco com isso. Alguns amigos podem ter problemas de saúde ou na família deles, podem não comparecer, a colaboração dos apoiadores diminui. Também pode ser a hora em que você tem que passar por diversos testes para ingressar ou participar de grupos que requeiram para que se participe um pré-requisito, né, bastante exigente para entrar. Na casa 12 você pode estar tendo um retorno de diversas atitudes e de tomadas de decisão que foram realizadas ao longo de algum tempo, pelo menos, né, se você tiver idade para isso, pelo menos ao longo dos últimos 36 anos. Então são atitudes, tomadas de decisão, então é o resultado de tudo quanto é ação
e muitas vezes é a hora de purgar aquela esperança vã, é a hora de você se isolar para poder contemplar o quadro geral e entender o que deu errado antes para que você tenha chegado na situação que está agora. Bom, é isso aí. Isso aqui é uma prévia, um geral, rapidinho, para a gente entender como é que essa conjunção, que é tão importante, acontece sobre o mapa de nascimento da gente. Se você quer aprender astrologia, olha aqui no texto que acompanha, na nossa descrição, o link para os cursos online, para a nossa plataforma de ensino à distância, nosso AVA, e também para os eventos presenciais que a gente vai oferecendo ao longo do ano todo de 2020.